Muitas vezes a mesma tecnologia que trouxe soluções fantásticas para o diagnóstico automotivo nos fez se esquecer de alguns métodos de diagnóstico. Hoje vamos falar da verificação funcional de um motor a partir do análise das velas de ignição. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Uma vez, no início da minha carreira profissional, um técnico muito bom e muito generoso, aliás, me ensinou uma coisa importantíssima. Me disse assim: Diego, se você quer saber o que está acontecendo dentro da câmara de combustão, olha para as velas de ignição. Nessa época, a gente estava trabalhando com motores de competição. Nós tínhamos que fazer a carburação e olhar o resultado dessa carburação com pouquíssima tecnologia. Então, que nós fazíamos? Como muita gente, como todo mundo que trabalhava com isso, fazia. Nós pegávamos as 4 velas, que era um motor 4 cilindros, colocávamos em ordem e olhávamos o que cada uma dessas velas tinha para nos falar com relação ao fenômeno da combustão dentro do motor. E basicamente o que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, olhem aí, o diagnóstico visual. As 4 velas, elas vão trazer bastante informação com relação ao processo de queima. Só que esse processo de queima não se limita apenas a falar a formação da mistura, a relação ar-combustível. Qualquer outro processo físico ou químico vai deixar uma impressão em cada uma das velas de ignição. E isso que é o fantástico do diagnóstico. Nem sempre temos que utilizar tecnologias super avançadas. Às vezes, com o conhecimento de como funcionam as coisas, a gente olhando para os componentes, podemos deduzir e ter evidências claras de que está acontecendo aí dentro. E isso que nós vamos expandir um pouquinho mais nesse conteúdo de hoje com relação à análise das velas de ignição. Muito bem, vejam aqui, estou colocando nessa outra tela aqui uma visão do desgaste normal das velas. Tá? E isso aqui é desgaste normal. Aliás, algum de vocês poderá se perguntar, mas como desgaste de velas? A vela não é um componente fixo aí, que está rosqueado, ninguém está passando, ninguém está raspando, não tem desgaste mecânico. Como que se desgasta uma vela? Olha, vejam aqui, no lado esquerdo nós temos exatamente essa condição, uma vela que já tem um desgaste acentuado. Para quem conhece um pouco mais, só bater o olho e vai ver. Olha, eletrodo central da vela e eletrodo negativo da vela, tá? Alguns chamam de eletrodo positivo e eletrodo negativo. Entre eles há uma distância. Essa distância é o dielétrico no qual vai acontecer o nosso arco voltaico, ou seja, função primordial da vela, gerar um arco voltaico, que é um ponto de altíssima temperatura para acender a mistura, ou seja, popularmente chamamos isso de faísca. Esse arco voltaico é uma faísca que vai se prolongar por algumas milésimas de segundo e vai encender a mistura explosiva. Só que detalhe, entre esse eletrodo positivo e eletrodo negativo existe uma medida, existe uma folga, tá, entre eletrodos. Geralmente, nos motores de hoje em dia, se trabalha com uma folga entre eletrodos de aproximadamente 1 milímetro, 1 milímetro 1, 1 milímetro 2, pode variar um pouco entre modelo e modelo de vela. Aqui estamos, inclusive, fazendo da forma mais simples, vela de um único eletrodo, mas existem velas com mais de um eletrodo, ok? Mas só para entender, ok? E aqui, se nós olharmos, não precisa colocar um calibrador de velas, vamos ver que não temos 1 milímetro, temos muito mais. Aqui provavelmente já estamos com 3 milímetros entre eletrodos, ou seja, 3 vezes mais do que deveria ter essa vela. Portanto, chegou no fim da sua vida útil. Aliás, essa aqui deveria ter sido trocada um pouco antes, mas ok, porque quanto maior
é a distância entre eletrodos, maior será a tensão necessária para vencer esse dielétrico e gerar nosso arco voltaico. Então chega uma hora que é o limite da nossa bobina de ignição. Se a minha bobina de ignição ela tem basicamente uma capacidade de entrega, vamos dizer, eu tenho uma bobina que o máximo que pode entregar são 25 mil volts, e eu já estou demandando, sei lá, 26, 27, vai ter momentos que vai falhar, não vai ter arco voltaico e falha de ignição, ok? Para colocar isso de uma forma um pouco genérica, até exagerada. Mas uma informação que a gente como técnico pode guardar para entender a importância dessa distância entre os eletrodos é que cada décima de milímetro, ou seja, 0,1 milímetro, cada décima de milímetro, corresponde aproximadamente a 1000 volts. Ou seja, que se eu tenho uma distância de eletrodos de 1 milímetro e passo para 1,1, vou precisar 1000 volts adicionais. Se estava acontecendo a arco voltaico, a faísca com 12 mil volts, e acrescento uma décima de milímetro, vou precisar 13 mil volts, 1000 volts a mais. Então, é simples quanto isso, só que aqui nós vimos que não foi uma décima de milímetro, foram alguns milímetros. Então, às vezes, estamos falando que precisamos 10 mil volts a mais. E aí a bobina já não tem mais 10 mil para me entregar em algumas situações. E aí acontece todos os fenômenos de forçar o sistema secundário de ignição, queimar a bobina, às vezes até unidade de controle eletrônico de motor, tá? Assim, efeitos que não são bons para o funcionamento do motor. Agora, tudo bonito, mas eu não falei por que acontece isso, por que se desgasta, por que passa de 1 milímetro para 3 milímetros. Existe um fenômeno que acontece toda vez que eu tenho esse arco voltaico aqui entre esses dois eletrodos, que quer dizer, toda vez que esses 12, 15 mil volts estão passando entre eletrodos, estão gerando um fenômeno que é conhecido como eletrocorrosão. Eletrocorrosão quer dizer que toda vez que acontece o arco voltaico, pequenas partículas metálicas saem do eletrodo central e também saem do eletrodo negativo, ou seja, é uma forma de ir desgastando em pequenas partículas esses componentes que são metálicos e por isso também tem algumas características. O eletrodo central, por exemplo, tem uma alta presença de cobre, mas também tem banho de outros materiais nobres, como níquel, como irídio, como platino, dependendo do fabricante, do tipo de vela. Por quê? Porque esse elemento tem que ser um excelente condutor elétrico, mas também tem que ser resistente à temperatura, resistente à pressão e resistente à eletrocorrosão, ou seja, não deixar liberar esses partículas metálicas, essas pequenas partículas, mas que não tem como, todos os metais vai ter um fenômeno de desgaste por eletrocorrosão, algum é mais duro, mais resistente do que o outro, por isso existem velas de ignição que são para mais km de troca, dura mais vida útil, ok? Mas a eletrocorrosão vai existir. Ok, analisando a coração que está saindo essa vela, dá para ver, por exemplo, aqui, que ela funcionou perfeitamente. A combustão foi muito boa durante todo o tempo de funcionamento, mas nós já vamos chegar lá. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, vejam aqui, a rosca tem oxidação, absolutamente normal ter oxidação na rosca depois de ter funcionado X mil quilômetros. Por quê? Porque aqui acontece alta temperatura, acontece também esquenta, esfria, forma vapor de água, enfim. Então, a oxidação é absolutamente normal na carcaça da vela aqui, que é também parte da rosca. Como aqui do lado direito também é absolutamente normal, vejam aqui a cerâmica da vela nessa parte externa, ter esse anel aqui, porque olha, entre essa cerâmica da vela e a porca que faz parte da carcaça da vela também, aqui dentro existe uma vedação, porque daqui para baixo nós temos compressão, então a vela também não tem que permitir fuga de compressão
do cilindro para fora. Então aqui existe uma vedação, mas isso aqui não é sintoma de vedação de compressão. Não, não é isso. O que acontece é que a vela, como falamos, trabalha com altíssima tensão e quando nós temos alta tensão, nós temos campo magnético. E o campo magnético que está ao redor dos diferentes materiais aqui acaba gerando uma atração das partículas. Partículas de poeira, partículas de, inclusive também de vapores de óleo, tudo que tem ao redor aí do cabeçote e acaba se acumulando aqui, colocando corações diferentes, às vezes é assim amarelado, às vezes um pouco mais escuro, mas é produto do funcionamento normal de uma vela e aqui a rosca também é oxidada, a mesma coisa. Agora, antes de entrar o que não seria produto do funcionamento normal de uma vela, vamos falar um pouco de outros fenômenos que acontecem numa vela de ignição e uma função importantíssima, porque nós falamos da função principal, que é gerar o arco voltaico para acender, incendiar essa mistura explosiva, mas ela tem uma função de gestão térmica. A vela tem que regular temperatura na câmara de combustão. Por isso, as velas têm uma aplicação específica, o que se conhece como grau térmico de vela. Ou seja, cada uma aplicação de veículo não é para colocar, é a rosca mesma, mas o grau térmico dela provavelmente não seja. Tem aplicação específica. E essa gestão térmica está explicada aqui. Vou compartilhar com vocês aqui essa tela, vejam aqui. À esquerda nós estamos com uma vela de ignição que nós conhecemos tipo quente, né? Uma vela de ignição mais quente do que se compararmos com a direita. Mas vamos analisar. O que determina o grau térmico de uma vela? Olha, é a cerâmica que nós temos aqui, tá? E vejam só, na cor vermelha, aqui essa lateral, essa superfície lateral que estou passando aqui da cerâmica, ela está representando a superfície de absorção de temperatura. Quer dizer que aqui embaixo eu tenho uma altíssima temperatura. Uma parte dessa temperatura vai se dissipar aqui pelo eletrodo de massa e pelos materiais que compõem a carcaça da vela e vai para o cabeçote. E outra parte vai sair também pelo eletrodo central da vela, vai sair por aqui e vai passar pela cerâmica para o cabeçote. Mas tem toda uma parte aqui interna, que vejam só, aqui tem gases da compressão, gases da queima. Tá? E a cerâmica vai ter toda uma superfície de absorção que vai levar essa temperatura. Vejam que aqui o azul está mostrando o caminho da dissipação de temperatura por aqui, o caminho da dissipação de temperatura também pelo eletrodo central. E qual é a diferença entre uma vela quente e uma vela fria? É o tamanho, o comprimento dessa cerâmica aqui interna, porque, como disse aqui embaixo, quanto maior a distância na dissipação da temperatura, mais tempo vai levar dissipar essa temperatura, portanto, vai reinar uma temperatura mais quente na câmara de combustão. Por isso que isso é uma vela quente. Ao lado, à direita, nós temos uma vela fria. Olha a diferença. O comprimento dessa superfície de absorção é bem menor. Portanto, aqui o caminho que tem que fazer a temperatura para ir embora é mais curto. Sendo mais curto, esfria mais rápido. O mesmo acontece nesse caminho do eletrodo. Sendo o caminho mais curto, esfria mais rápido, é uma vela fria. Ok? Isso é muito importante. Outro detalhe que nós podemos ver aqui. A maioria, na verdade, assim, uma vela de ignição também tem que facilitar o caminho da corrente. Agora falando em corrente elétrica e na temperatura. Tem que facilitar o caminho da corrente. Então, para facilitar o caminho da corrente, vocês vão ver que os eletrodos, quando são novos, eles têm arestas. Tá? Eles têm bordas vivas mesmo. Porque em uma aresta acontece mais fácil essa ponte de arco voltaico que está acontecendo, tanto aqui no eletrodo negativo como no eletrodo positivo. Inclusive tem muitas velas que tem até um corte em V
dentro. Por quê? Para gerar mais arestas, para gerar uma facilidade desse arco voltaico. Na medida que vão se desgastando, como nós vimos naquele slide anterior, isso vai ficando arredondado, aqui arredondado, além de aumentar a distância entre os eletrodos, vai ficando arredondado, dificulta um pouquinho mais a formação do arco voltaico, por isso que também a vela tem desgaste e tem que ser trocada. Agora, vamos falar um pouco do que estava propondo ao começo. Vamos analisar agora, vamos colocar alguns exemplos de velas de ignição que saem do motor em uma condição que, como eu digo, já fala com relação ao tipo de combustão que tivemos dentro desse cilindro. Por isso também é importantíssimo sempre comparar cilindro com cilindro. Vocês vão reparar em muitos veículos que nem todas essas velas vão sair com a mesma coração, nem todas essas velas vão sair na mesma condição. Então quer dizer que esse cilindro em particular esteve sujeito a algum problema de formação de mistura, de entrada de componentes não desejados dentro do cilindro, da própria ignição que não funcionou corretamente, enfim, vamos avaliar um pouco aí. Colocando aqui para vocês já a condição normal. Tá? E isso aqui, mas veja, Diego, já tem aqui um acúmulo de resíduos, sim, condição normal, depois de rodar, sei lá, 8, 9, 10 mil quilômetros, hoje velas de ignição, dependendo do modelo, a maioria são de 10 mil para cima, 15, 20 mil quilômetros que se troca, e não é pouca coisa. Então, assim, nós vamos sempre ter que entender que um veículo normal, de rua, ele não tem sempre uma combustão perfeita. Não existe a combustão perfeita, porque senão seria zero contaminação, zero aproveitamento de energia total. Nunca nada é perfeito. Então, sempre vai ter algum resíduo de combustão. Mas aqui nós vamos ver dois fenômenos quando analisamos a vela: o resíduo da combustão e a coração, que as cores que deixam marcada na vela, que está falando de alguma forma aqui temperatura, ou se funcionou o grau térmico da vela corretamente, e justamente isso que nós estamos vendo aqui. Olha, essa vela já apresenta um desgaste, por mais que ela pode continuar funcionando, a distância entre eletrodos não está tão grande, mas veja como o que estava falando, já não tem mais arestas aqui no eletrodo central, já está arredondado. Aqui já tem um lado mais alto do que o outro no eletrodo de massa, mas ela pode continuar funcionando normalmente. Agora, estado normal, a cor normal que tem que sair uma vela é sempre eletrodo central e a cerâmica central mais claro, mais branco, e à medida que vai saindo para o diâmetro externo da carcaça da vela, vai escurecendo. Por quê? Porque aqui, nessa região onde eu tenho mais temperatura, onde eu tenho que ter mais temperatura e eu tenho que queimar a maior quantidade de resíduos possível. Então, sempre começa claro no centro e vai escurecendo para o diâmetro externo, tá? Para a carcaça da vela. Isso aqui é uma coração absolutamente normal de funcionamento. Mas esse preto escuro aqui, que eu tenho, esse acúmulo de carvão? Sim, mas olha como ele é bem superficial. Veja como ele também aqui no início do eletrodo, ou no final do eletrodo negativo, também está branco, e aqui vai escurecendo, porque na medida que eu tenho mais temperatura, eu vou queimando tudo, não tem como ficar em um resíduo. Tá? Aqui já vai aderir um pouco, mas se é bem superficial, apenas mudou a cor da vela, da carcaça. Perfeito? Então isso é condição normal, mais branco no centro, escurecendo aos poucos aos laterais. Esse acúmulo aqui de resíduos de combustão absolutamente normal depois de ter rodado, vamos supor, 8, 10 mil quilômetros com uma vela. Perfeito? Agora vamos ver outro exemplo. Um exemplo que já não é normal. Vejam só, essa aqui é uma vela que sai com carbonização seca, como diz aqui. O que está mostrando isso? Que tem um excesso de combustível. A gente pode chamar excesso de combustível, falta de ar, como quiserem. Ou seja, a relação ar-combustível já não está adequada. A quantas partes de ar para quantas partes de combustível não aconteceu. Outro fenômeno que pode ocasionar isso aqui, a vela pode estar muito fria.
Alguém trocou uma vela que não corresponde, é muito fria, então não gera essa temperatura elevada aqui no eletrodo central e a cerâmica do eletrodo central. E veja, inclusive essa vela aqui dá para ver que tem muito menos desgaste que a anterior, ou seja, mais nova, mas está totalmente carbonizada com carbonização seca. Essa carbonização seca é sempre resultado de queima incompleta. Eu falei, pode ser fenômeno resultante da mistura de ar combustível, pode ser fenômeno resultante, sabe de que também? Da ignição, que ela não está acontecendo da forma correta, então não está queimando. Sabe que pode fazer isso? Tudo que tem a ver com temperatura também. Sabe alguém que inventa aí, vamos tirar a válvula termostática? Ah, legal, vamos tirar a válvula termostática porque aí a gente diminui o risco de sobreaquecimento do motor. Legal? É legal não, nós sabemos que não é legal. É um erro técnico muito grave, porque nós podemos baixar muito a temperatura da câmara de combustão, então não vai queimar e vai ficar resíduo de carvão por todo lado. Aqui nós vamos ter outro problema. É uma sucessão de problemas quando eu tenho resíduo de carvão. O carvão ele é também condutivo e nós sabemos que a corrente ela segue o caminho de menor resistência, nem sempre o caminho mais curto. Entre os eletrodos pode ser o caminho mais curto, mas às vezes posso ter um acúmulo de carvão entre um lateral aqui e fica mais fácil fazer arco voltaico entre essa cerâmica e a carcaça aqui de lado e já não acontece mais no eletrodo central. E qual seria o problema? Eu teria faísca de qualquer jeito? Não, é problema porque a faísca está acontecendo em outro local físico dentro da câmara de combustão, então o início da combustão ele não é como foi desenhado. Então, resultado, não vou ter uma queima completa e isso aí é um círculo vicioso, vai aumentando carbonização, até chegar a um ponto que faz uma ponte de carvão aqui, não tem mais faísca, ok? Carbonização seca, então é excesso de combustível, falta de ar, ignição que não está acontecendo. Sabe outra coisa que pode estar acontecendo? O excesso de combustível, a gente sabe, né? Por exemplo, tem aqueles veículos que ainda utilizam regulador de pressão, que tem uma tomada de vácuo e vai para o coletor de emissão, aí ele fura e manda combustível cru para dentro do coletor de emissão e é um chuveiro de combustível, então excesso de combustível. Válvula do canister que fica travada, manda combustível, resíduo muito rico em hidrocarbonete para combustão, excesso de carvão. Outra coisa, injetor sujo. Injetor sujo, aquele leque de injeção, ele já não vai para o lugar onde tinha que ir. Qual é o lugar que tinha que ir? Tem que ir para a válvula de admissão, que ela está quente, aí vaporiza. Então não vaporiza mais, está batendo na parede do coletor de admissão. Outra vez, não estamos vaporizando, temos resíduo de combustão, queima incompleta. Então, carbonização seca é combustão incompleta. Vamos agora a outro exemplo que acontece. Carbonização oleosa, ou seja, com resíduos oleosos mesmo dentro da válvula. Veja a imagem que estou colocando aqui na tela, sai uma vela nessa condição, ela já está mostrando aqui fechou, não tem arco voltaico aqui, né? Então, assim, não tem como acontecer aqui uma faísca, um arco voltaico, essa vela está inoperante. Estando inoperante, falha um cilindro. Mas se isso aqui é óleo, é resíduo de óleo, que pode vir por diferentes locais. Ele pode vir, vamos dizer assim, de baixo para cima ou de cima para baixo. Ele pode ser resultante do desgaste do motor, dos anéis, do pistão, então está subindo o óleo, como popularmente se diz. Pode ser também resultante de cima para baixo, por exemplo, os retentores de válvula. Retentores de válvula, uma válvula com muito desgaste, então acaba caindo o óleo para dentro da câmara de combustão. Pode ser resultante também, muitas vezes, pessoas que colocam óleo, um nível de óleo muito exagerado, então o óleo volta por pressão positiva pelo coletor de admissão. O coletor de admissão cheio de óleo, pode ser um turbo que está passando óleo pela admissão, pode ser uma válvula de ventilação do cárter, que chamam de blow-by, é a válvula PCV,
positive curtain ventilation, que gera uma pressão interna e o olho acaba, essa pressão interna faz elevar o olho, sai pelo coletor de novo, tá? Porque não consegue esvaziar a pressão positiva do cárter. Hoje tem várias válvulas que regulam isso aí, pode estar obturada e fazendo o olho voltar para a admissão, olho de motor, e aí dá todo esse problema. Aqui é naturalmente a chegada de óleo em excesso para a câmara de combustão, que acaba o que popularmente chamamos encharcando a vela, mas aqui está encharcando a vela de óleo, ok? Não vai funcionar. Tá? Às vezes isso acontece em um único cilindro. Então, quando acontece em um único cilindro, é bastante fácil deduzir que eu tenho um problema mecânico nesse cilindro. Quando eu tenho todos os cilindros assim, eu posso pensar, a válvula PCV, alguma outra coisa, porque todos os cilindros quebrarem ao mesmo tempo, às vezes não é tão provável, tá? Um desgaste muito acentuado do motor. Aqui, quando as pessoas colocavam aquele extensor de válvula, né, para levar a válvula mais para trás, mas isso não resolve nada. O motor está com desgaste, ok? Mas aí, como sempre, colocar as velas todas em ordem, seja 4 cilindros, 6 cilindros, 6 cilindros, o que for, identificar de onde que vem esse problema. Lembra que é a forma que a gente tem, é a vela que está dentro da câmara de combustão mostrando o que está acontecendo. Olha outro exemplo aqui. Resíduos, impurezas. Tá? Olha como está aderindo um monte de impureza aqui, mas essa impureza geralmente faz parte, sabem de quê? De um combustível contaminado. Não é um combustível que deveria ter as propriedades químicas de um combustível, então sobram todos esses elementos, que está vendo que não é um carvão escuro, mas aqui já tem um acúmulo tão grande que essa vela também está inoperante, porque entre esse eletrodo e massa aqui se formou uma ponte. Então a corrente vai passar por aqui, felizmente, sem formar arco voltaico nenhum. Aqui também já está quase sem condição de formar um arco voltaico, sem falar que nós estamos afetando completamente aquela condição que nós tínhamos falado de dissipação térmica. Não tem mais dissipação térmica aí. Eu tenho essa costra aí de vários resíduos químicos da combustão pelo efeito de ter se formado impureza. Às vezes é uma impureza do próprio óleo, mas geralmente isso aqui, nesse estado como está essa imagem, ele está relacionado a combustível adulterado ou velho, vencido, que já perdeu as suas propriedades. Lembra que o combustível tem vida útil, tá? Muito importante lembrar. Outra coisa que pode vir a partir do combustível ou a partir de outros elementos que entram na câmara de combustão sem ser o óleo, são os resíduos ferrosos. Quando sai assim a vela totalmente oxidada do lado de dentro, falamos que na rosca não tem problema o óxido, né? Faz parte da vida normal de uma vela. Mas veja aqui, nessa imagem, esse eletrodo está limpo, não tem acúmulo de carvão, né? Não tem grande acúmulo de carvão, tá? O tipo de eletrodo é assim mesmo, isso não é desgaste. Esse é um eletrodo que geralmente tem um inserto de platino aí para fazer melhorar a condutividade, fica assim reduzido esse tamanho e funciona muito bem. Mas olha como tem óxido aqui, tem muito óxido aqui também ao redor da cerâmica, né? Do eletrodo central e no eletrodo de massa também. Não temos grandes acúmulos de carvão, mas temos sinais muito claros de óxido. Aqui pode ser muitas coisas. Pode ser a presença de água no combustível, seja etanol, seja combustível normal, ou pode ser a presença de água em pequenas quantidades na câmara de combustão. Pequeno vazamento, vamos dizer assim, uma entrada de água porque não está vedando corretamente a junta do cabeçote, tem uma pequena trinca no cabeçote, tem alguma condição que chegou em pequena quantidade água no cilindro. Tá? Às vezes pode ser até coletor de admissão, que tem um sistema de arrefecimento no coletor de admissão que passa por água, furou, trincou e vem uma pequena quantidade de água a partir do coletor de admissão. Então, de algum lugar está entrando água. Ou está entrando água pelo combustível, ou está entrando água por
algum elemento do cabeçote, o coletor de admissão, então acaba queimando e acaba funcionando o motor, às vezes não é uma falha tão evidente, essa vela está funcionando, mas já não está esse cilindro funcionando tão corretamente. Pode ser que eu tenha um misfire, pode ser que eu tenha algum valor alterado em sonda lambda, mas, ou mais uma vez, tira as 4 velas, você vai ver, eu tenho uma que é uma cor de oxidação, porque as outras não têm. Nesse cilindro está entrando água de alguma forma, ok? Muito bem, e vamos ver um exemplo também muito importante, que é esse último que estou apresentando aqui para vocês, que é o superaquecimento. Como nós falamos, uma vela tem a função também de regular, fazer uma gestão térmica. E se isso não está funcionando corretamente e está muito, muito quente, vamos supor que eu coloquei velas em um grau térmico muito acima do que deveria no veículo. Tá? E não é para estar inventando, por isso é aplicação segundo o manual, segundo o catálogo. Mas vai acontecer isso aí, vai derreter, aqui derreteu o eletrodo central, vai ter casos que trinca essa cerâmica, vai ter casos que mais graves, que essa cerâmica trinca e cai partícula metálica do eletrodo, da vela, para a cabeça do pistão, então vou ter um dano mecânico no motor. Isso aqui também é produto, muitas vezes, de mistura pobre. A mistura pobre, falta de combustível, na relação ar-combustível, gera uma altíssima temperatura de queima. Então aí pode estar influenciado o processo da formação da mistura. No veículo hoje em dia seria um problema na injeção, seria um injetor sujo, um injetor que está obturado, não está entregando suficiente quantidade de combustível, principalmente se eu vejo isso em um único cilindro. Se eu vejo em todos os cilindros, tenho algum problema, talvez, sabe de quê? Entrada de ar, porque a quantidade de combustível está mais ou menos legal, a sonda lá está em forma, está pobre, mas já não consegue enriquecer mais e a mistura fica muito pobre e em um momento de alta carga pode chegar a acontecer esse fenômeno. Isso aqui é excesso de temperatura na câmara de combustão que vai afetar a vela passa a ser uma espécie de fusível também com relação a essa temperatura e ela não está conseguindo dissipar, então ela mesmo vai quebrar, se deteriorar e o risco altíssimo é soltar pedaços de vela para dentro do cilindro. Muito bem, isso é o que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo aqui, como é possível fazer diagnóstico a partir das velas de ignição. É um diagnóstico que o motor não tem mudado, nós temos muita eletrônica, mas pistões, válvula, vela, tudo isso continua tendo, então nós continuamos podendo fazer análise de componentes visuais a partir, por exemplo, de uma vela de ignição. Se gostou do conteúdo, coloque aí seus comentários, se tem outras sugestões e eu aguardo vocês no próximo vídeo.